Muito bem, pessoal. A gente falou no último vídeo aqui sobre a perda de carga ao longo da tubulação. A gente viu que HF ele depende do comprimento, ele é inversamente proporcional ao diâmetro, um fator, diretamente proporcional à velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, maior a perda de carga, e depende da aspereza. Mas eu falei a vocês que esse tipo de equação aqui é difícil uso porque você não tem valores de N e M. Alguns pesquisadores desenvolveram algumas equações para determinar esses valores. Vamos falar agora sobre a equação universal, que é uma equação de bastante uso, desenvolvida por Darcy e Weisbach. Tá bom? Vamos lá. A equação universal ela tem uma importância bacana porque ela foi desenvolvida e ela tem um valor. Ela é uma equação que ela vai estimar a perda de carga bem parecido com o valor medido. Então, alguns pesquisadores utilizam muito, alguns profissionais utilizam muito, mas ela tem alguns detalhezinhos que eu vou explicar aqui a vocês. A perda de carga, determinada pela equação universal, ela é dada por um F. Esse F aqui é o chamado fator de atrito. Ele depende do número de Reynolds, que na verdade é o regime da tubulação, e depende um pouco da aspereza das tubulações, tá certo? Algumas condições, mas eu vou dar um pulo do gato aqui para vocês calcularem esse valor de F. Depende também a perda de carga do comprimento, como vocês viram na equação geral, diâmetro, agora o diâmetro está elevado a 1, a velocidade ao quadrado sobre 2g. Bem simples o seu uso, tá certo? Alguns pesquisadores consideram que essa equação aqui não é bastante prática, porque a determinação desse f aqui é um pouco complicada. Ele depende de alguns fatores aqui. Antigamente, você determinava a perda de carga por algumas tabelas, como exemplo o diagrama de Moody, ou equações bastante complexas, que para determinar precisava de fazer métodos numéricos. Aqui eu vou mostrar aqui na próxima página aqui a vocês. Mude. Então, para determinar a perda de carga pela equação universal, eu preciso saber qual é o valor de F, que é o fator de atrito. Uma tabela bastante conhecida aqui é o diagrama de Moody. É um gráfico. Para você achar o valor de F, você precisava primeiramente conhecer a relação entre a rugosidade e o diâmetro da tubulação, para você saber qual dessas linhas eu vou seguir. Eu preciso ainda calcular o valor de Reynolds para que eu, considerando esse ponto aqui, vamos botar que eu peguei esse exemplo aqui, calculei Reynolds e deu esse valor. E a minha rugosidade em relação ao diâmetro fosse esse ponto. Então eu tenho que pegar, subiu aqui, desceu aqui, para finalmente eu achar qual seria o valor de atrito. Então imagine na prática como é que é um pouco complicado determinar isso. Você tem que fazer vários cálculos e no final ainda utilizar uma tabela. Depois que você achar um valor, você tem que fazer uma relação uma regra de 3 para você achar o valor correto do valor de F. Então era realmente pouco trabalhosa e pouco prática. Vou até anotar aqui, pouco prático. E existem equações que ajuda você a determinar qual é o valor de F. Uma equação que serve para qualquer tipo de regime, qualquer tipo de tubo, é essa equação aqui, de Colebrook-White. Vou substituir aqui o valor que eu peguei, é esse gráfico e essa equação aqui do Wikipedia. Vamos lá. Qual é o detalhe? O F está num ponto da igualdade e está no outro ponto da igualdade. Então, se eu quero achar o F, eu preciso do F. Gera um problema. Então, para resolver esse tipo de equação, eu tenho que trabalhar com métodos numéricos. O que vai causar um pouco também de pouca praticidade na hora de achar esse F. Porque eu tenho que chutar um valor de F para que você ache um valor desse lado da igualdade e esse lado aqui tem que ser igual a esse. Então tem que estar ajustando o valor de F para calcular até que essa igualdade, esse ponto aqui seja igual a esse. Pouco uso. Algumas equações recomendam que, quando o valor é laminar, você pode calcular o F em função dessa equação, 64 sobre o número de Reynolds. Equação bem simples para valores de F para regime laminar, abaixo de 2000. Outros autores, devido à praticidade desse método e precisão, trabalham com essa equação para quando F é turbulento, que vai ser o valor de 0,316 sobre Reynolds elevado a 0,25, o que deixa a equação muito mais simples, porque agora, na hora de achar o HF, eu posso pegar, por exemplo, se o regime for turbulento, eu tenho que calcular o Reynolds de qualquer jeito, calculo o Reynolds se ele for turbulento,
Por exemplo, eu vou pegar essa equação, vou calcular o F e depois finalmente calcular a perda de carga pela equação universal. Aí você pode pensar, não, mas ainda dá um pouquinho de trabalho. Eu vou mostrar no próximo vídeo como é que a gente pode calcular isso aqui utilizando a planilha eletrônica. Bem simplesinho, dá para a pessoa construir, dá para fazer exercício em casa e continuar e conferir com o seu exercício em sala de aula. Em sala de aula tem um pouco diferente da praticidade do campo, porque você tem que estudar bem a teoria. Mas eu utilizo nas minhas equações, pensando na prática, a equação universal aqui, que ela é bem simples do meu ponto de vista. E outra coisa, na tubulação, na prática, a maioria dos pontos de uma tubulação de irrigação, ela quase sempre vai dar turbulento. Em poucos setores ele vai dar laminar. Então eu sempre trabalho com turbulento. Já monto a minha planilhazinha lá, calculando o valor de Reynolds, depois ele calcula o F e calcula a perda de carga pelo regime turbulento. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. E eu vou fazer uns videozinhos para poder fazer agora os exemplos, para poder fixar esse conteúdo. Valeu!